Passo número 2, segundo ponto, para você preparar a sua aula demonstrativa. Daí, o que você precisa escolher? Qual é o segundo ponto para preparar o seu nivelamento? Você precisa escolher qual assunto. Você já descobriu qual o nível do seu aluno e você vai lá preparar qual assunto. Porque seja qual for esse assunto que você escolher, você vai usar essa mesma, está preparadinha na sua pasta, over and over again. Você não vai ficar inventando uma aula demonstrativa diferente para cada pessoa. Vai deixar no seu arquivo lá e você vai usar sempre. Então é importante, quando você estiver escolhendo o seu assunto, né? Você vai lá no seu livro. Poxa, o nível desse aluno aqui, ele é básico. Então não estamos aí no nice to meet you too. Estamos aí numa frase já, certo? No presente. Então você vai escolher um assunto que não vai ser nem muito óbvio para ele, muito fácil, eu já sei, e nem muito complicado. Então, o que eu sugiro? Você vai lá no seu livro, onde o nível é básico, e pega um assunto que está no meio do livro. Então, muito provavelmente, essa pessoa não viu esse assunto. Talvez ela já viu em algum lugar, mas ela não estudou este assunto ainda, e você vai dar uma aula para ela deste assunto. Por exemplo, eu separei aqui um exemplo que eu vou dar nessa live aqui hoje, que para um aluno básico, eu vou usar o básico como exemplo nessa live, tá? Um aluno básico, eu dou o superlativo. Uma aula de superlativo, olha que simples. Não misture comparativo com superlativo em uma aula. Please. Por amor aos seus alunos, não faça isso, tá? Então, eu vou dar uma aula de superlativo. Então, o que eu estou pensando aqui? Por que eu escolhi superlativo? Provavelmente, esse aluno nunca viu comparativo nem superlativo. Ele sabe que existe, mas não sabe a estrutura gramatical. E nunca praticou, e o que seja, ou ele já viu o comparativo, tem uma noção, mas ele não domina. Concorda que o aluno básico, muito provavelmente, isso vai ser um pouco desafiante para ele, né? Então, o ponto é esse. Você não vai lá ensinar sei lá, uma coisa, preposition of place para ele. Provavelmente ele já vem sabendo. Tá, sugiro, tô te dando aí um exemplo, superlativo acho que funciona bem, tá bom? Porque muito provavelmente o aluno básico, ele não viu isso ainda, ele tá confuso e você vai ajudar ele de fato, tá? Tudo bem, então você decidiu qual é o assunto, você vai fazer a mesma coisa pro nível iniciante, pro nível intermediário, todos os níveis. Para essa aula demonstrativa desse nível, eu escolho este assunto aqui. Assunto escolhido, esse é o passo 2, nós vamos pro terceiro passo, que é se preparar a entregar a aula deste assunto que você escolheu, tá? Muito bem, eu não sei se você conhece, você está familiarizado, o Luciano conhece, porque ele já trabalhou numa escola que eu trabalhei, e eu sei que tem isso lá, que é o PPP Cycle. Presentation, Practice e Production. PPP Cycle são 3 steps, 3 passos para uma aula. Tá? Isso aí é um ciclo de uma aula que pode ser usada, vários ciclos dentro de uma aula só, você pode fazer o PPP Cycle várias vezes, tudo bem. Isso aí é para quem usa o Communicative Approach. Se você usa o Communicative Approach, você provavelmente usa ou sabendo ou não sabendo o PPP Cycle, que é exatamente isso que o Luciano colocou. Presentation, Practice, Production. No, don't be sorry, it's fine. Presentation, Practice, Production. São os 3 steps que você usa em uma aula, tá bom? Vamos lá, vou passar rapidamente sobre isso, porque eu quero que você se prepare para fazer exatamente isso aqui na sua aula de nivelamento. Vou deixar prontinha lá, tá? O que é o Presentation, que é o primeiro? O Luciano colocou aí, Presentation é o primeiro ponto. Muito bem, eu estou dando um exemplo do básico da minha aula, estou preparando meu arquivo, minha pastinha, e vou usar aqui o superlativo. Lembra que é isso que eu vou usar? Eu escolhi esse assunto. Então, meu aluno que vai fazer a aula demonstrativa comigo, ele vai aprender nessa aula o superlativo. Esse é o assunto que eu decidi que eu vou usar. Muito bem. Presentation é onde você apresenta o conteúdo, tá? Você vai mostrar para ele, nesse caso do superlativo, que para fazer o superlativo, você precisa de uma estrutura gramatical que é o sujeito da frase, o adjetivo, e aí você precisa do est, se for one syllable, ou
most, se for more or two syllables no adjetivo, certo? Tô só facilitando aí, eu tô só bem rapidinho porque você é teacher, você sabe do que eu tô falando. Então você vai se preparar para apresentar isso, tá? Então existe algumas técnicas que a gente usa, né? Que é primeiro você mostra a forma por último, que é o ponto gramatical. Eu não vou entrar muito nesse ponto aí, mas é isso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu quadro, tá? E você vai ensinar para o aluno. Por exemplo, o que eu sugiro, você começa sem gramática, tá? Sem gramática. E você fala, what is the most beautiful city, in your opinion? Muito provavelmente ele vai entender a pergunta. What is the most beautiful actress, in your opinion? Tá? Então você está usando o que? O superlativo. Muito provavelmente ele não vai saber fazer, reproduzir, mas ele vai entender, tá? What is the most beautiful actress? Angelina Jolie, não sei o que, nananana. Então, sem escrever, tá? Isso aí é presentation. Aí, a pessoa fala, sei lá, coloca o nome da atriz. Aí, depois que você falou, você, né, conversou um pouquinho, você vai para a forma, você vai para o quadro. Eu tenho o meu quadro aqui, eu sempre mostro, né? Cadê? Não sei se dá para você ver. Ó, o meu quadro, né? O professor tem que ter o quadro. Aí você vai o quê? Escrever a frase. Então, a pergunta que eu te fiz, fulano, foi essa aqui, olha. What is the most beautiful? Aí você começa a... Isso é presentation, tá? Você está ensinando para ele o assunto do dia. Então, você vai ali ensinar. Então, para eu criar o superlativo, é um grupo... Sempre é um grupo, você escolhe um para enfatizar e o que seja, entendeu? Você tá, hey Maurício, hi, good evening, bom ver você aqui no sábado à noite, meu querido, que legal. Então você tá ali na presentation. A presentation nada mais é do que você ensinar o assunto. Você vai explicar, tá? Esse é o primeiro P do PPP Cycle. Explicou, aí você vai explicar. Então, para fazer o superlativo, eu tenho que ter o the, tenho que ter o adjetivo, e dependendo do adjetivo acontece isso, dependendo do adjetivo acontece isso, e o final da frase. Entendeu? Esse é o primeiro P, presentation. Agora, nós vamos para o segundo P. O segundo P é production, né? Presentation, production. Ajuda aí, Luciano. Practice. Opa. Presentation, practice. O que é practice? Livro. É onde você vai pegar o seu material que você vai usar na aula com ele e, boom, coloca na tela. Tá? Present é practice. O que ele vai fazer agora? A practice é onde ele pega o que você ensinou na presentation e faz. Ela é guiada. Geralmente, ela preencha essa frase aqui, transforme no superlativo esses adjetivos. É uma coisa escrita. Você vai colocar na tela para ele e ele vai dar um minuto para ele. Ele vai, com os botões dele, de acordo com o que você ensinou, fazer aquele exercício. É um exercício que ele é guiado, ele não é livre. Livre é o próximo, tá? Isso é a practice. Ele está praticando o que ele aprendeu e tem que pôr o livro porque ele precisa conhecer o material que você trabalha, né? É o material que você vai trabalhar. Então, você vai lá, na hora que você estiver escolhendo o segundo passo, que é a escolha do assunto, tem que ser algo que tem que estar no seu livro, que tem um exercício, tá? Para fazer o segundo P, que é o practice. A gente já deu a presentation, que é você ensinar, a practice, que ele põe em prática o que ele acabou de aprender. Thank you, Lu, for the interaction. E o último P, que é production. Production, existem dois tipos de production. Tá? Production. Existem dois tipos, que ela é guiada, né? Que ela é controlled, it's called controlled practice, e tem a outra forma que é free practice. Você joga o aluno lá, com outro aluno e deixa ele falar, deixa ele usar do jeito maluco dele lá. Você precisa monitorar, obviamente, que é anotando, não interrompa. Quando é free, você não interrompe, né? A production, que é o último P, você não interrompe. Por quê? Porque ele tem que usar o primeiro P e o segundo P para ele poder produzir. É aí que tá, é aí que é um ciclo, é aí que fecha o ciclo, entende?